Olá, eu me chamo Ramon Santos, sou auditor fiscal do trabalho, coordenador do programa Jovem Aprendiz na Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, a gente vai responder a seguinte pergunta: quem deve contratar aprendizes? Bom, existem 3 grupos diferentes de empresas que a resposta vai ser diferente a depender do grupo que essa empresa se enquadra. Vamos a elas. O primeiro grupo são grupos de empresas e estabelecimentos cuja contratação de aprendizes é proibida. No segundo grupo, a gente tem empresas e estabelecimentos cuja contratação é facultativa. E no terceiro e último grupo, a gente tem empresas e estabelecimentos cuja contratação é obrigatória. Vamos por partes. No primeiro grupo, a gente tem as empresas e estabelecimentos que tenham menos de 7 empregados contratados em funções que demandam formação profissional. Bom, não se preocupe agora com essa expressão funções que demandam formação profissional, porque a gente vai analisar isso de forma bem aprofundada num vídeo à parte. Bom, se a empresa ou estabelecimento tem menos de 7 empregados, ela não pode contratar aprendizes, porque se ela contrata um aprendiz, esse aprendiz vai representar mais do que 15% do total de empregados e, portanto, isso violaria o limite máximo de aprendizes que uma empresa pode ter e que está previsto no artigo 429 da CLT. Então, menos de 7 empregados não pode ter aprendiz. Tem uma situação aqui que a gente precisa ressalvar. Digamos que uma empresa tenha 10 empregados, contratou um aprendiz, porque teria que contratar mesmo, ela estaria obrigada a essa contratação, mas aí depois ela demite 5 desses empregados e fica só com 5, e mais um aprendiz. Ou seja, ela tem menos de 7 empregados nesse segundo momento e tem um aprendiz contratado. Nesse caso, não há violação à regra dos 15%, previsto no artigo 429, muito menos esse aprendiz tem que ser demitido em razão da redução de quadro. Isso a gente vai analisar com mais profundidade no vídeo específico sobre hipóteses de rescisão antecipada do contrato de aprendizagem. Bom, no segundo grupo de empresas e estabelecimentos, a gente tem, na verdade, 3 casos diferentes. No primeiro caso, a gente tem as microempresas e empresas de pequeno porte que tenham a partir de 7 empregados. Por quê? Porque se ela tiver menos de 7 empregados, ela está no primeiro caso, ela está proibida de contratar. Mas se ela tem a partir de 7 e ela é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ela contrata aprendizes se ela quiser. A contratação nesse caso é facultativa. O segundo caso desse segundo grupo, a gente tem as entidades sem fins lucrativos que também são entidades formadoras. Lembra das entidades formadoras? A gente teve uma aula aqui específica sobre isso. Se você não viu, volta aí, é a aula de entidades formadoras. Eu falei de 4 espécies de entidades formadoras. Essas entidades que também são sem finalidade lucrativa, elas estão dispensadas do cumprimento da cota. A gente tem, por exemplo, alguns casos ali de entidades que têm finalidade lucrativa e que, portanto, não estão desobrigadas da necessidade de contratar aprendizes. É o caso, por exemplo, das escolas técnicas privadas. As escolas técnicas privadas, elas, embora possam ser entidades formadoras, elas têm finalidade lucrativa e, portanto, não estão dispensadas do cumprimento da cota. Você pode ver isso com mais detalhes no artigo 3º, inciso 2º, da Instrução Normativa 146 de 2018. O último caso de empresas e estabelecimentos desse segundo grupo, que a contratação é facultativa, são os órgãos públicos da administração direta, autárquica e fundacional que não contratam no regime CLT. Então a gente tem diversas prefeituras, governos de estado, órgãos do governo federal, fundações públicas, autarquias que contratam empregados no regime não CLT, normalmente regime estatutário. Nesses casos não há a obrigação de contratar aprendizes, a contratação, no entanto, também não está proibida, ou seja, essas entidades e órgãos podem contratar aprendizes se quiserem. Existem vários casos de prefeituras e órgãos públicos no nível municipal, federal, estadual, que contratam aprendizes de forma facultativa. Aqui vale uma observação. Se optar pela contratação, devem ser observadas
todas as regras da legislação da aprendizagem. Senão teríamos a criação de uma modalidade que não é aprendizagem, mas tem um nome de aprendizagem. Então, isso não é viável. A única regra que fica afastada é a regra da cota mínima, porque se essa instituição não está obrigada a contratar aprendizes, também ela não pode ser exigida de contratar o mínimo legal de 5% para aquelas empresas que estão obrigadas a contratar. A elas se aplica, no entanto, o limite máximo. Essas entidades, órgãos, elas podem contratar, no entanto, devem observar o limite máximo de 15% estabelecido na legislação. O terceiro e último grupo é o grupo das empresas que estão obrigadas a contratar aprendizes. Aqui estão enquadradas nesse segmento, de forma residual, todos os estabelecimentos e empresas que não foram enquadrados no primeiro e segundo grupo. Vejamos na tela que a gente tem aqui a necessidade de contratação de aprendizes estabelecidos no artigo 429 da CLT, direcionados a todos os estabelecimentos, e aí eu friso, de qualquer natureza, mesmo que não tenha finalidade lucrativa, esse estabelecimento está obrigado ao cumprimento da cota, desde que tenha a partir de 7 empregados em funções que demandam formação profissional. Não é o fato de ter finalidade lucrativa que vai fazer daquela empresa estar obrigada ao cumprimento da cota. Justamente por isso que não são só empresas que estão obrigadas ao cumprimento da cota. Existem estabelecimentos que não são empresas, associações, igrejas, escolas, entidades, e existe um rol exemplificativo que você pode conferir no artigo 2º, parágrafo 4º da Instrução Normativa 146 de 2018 da CIT, que estão obrigadas ao cumprimento da cota. Veja, portanto, que aqui a gente tem um rol abrangente e residual. Por fim, a gente tem que destacar que a obrigação de cumprir a cota de aprendizagem é direcionada a cada CNPJ, a cada estabelecimento da empresa. Se você tem uma matriz e 2 filiais, há 3 cotas aqui, a da matriz de cada uma das 2 filiais, que devem ser cumpridas de forma independente, separadas. Então, espero que tenha sido respondidas as suas dúvidas sobre esse tema. Fique conosco aqui para os próximos vídeos. Um grande abraço.